Olá, queridos irmãos e irmãs, sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos e familiares para que mais e mais pessoas possam escutar nossas reflexões e assim se encontrarem com o próprio Deus através da sua palavra. No próximo domingo, 25 de fevereiro, vamos celebrar o segundo domingo da Quaresma. Sim, estamos no tempo da Quaresma. E na primeira leitura nós vamos escutar o relato do sacrifício de Abraão no Monte Moriá, tirado do livro do Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 18. O relato do sacrifício de Abraão, nós poderíamos chamá-lo também de aprovação de Abraão. Por quê? Porque é assim que começa o texto. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. E qual foi a grande prova de Abraão? Sacrificar o seu filho Isaque. O filho da promessa, acredito que todos vocês se lembram que a esposa de Abraão, Sara, era estéril, não podia ter filhos. Deus deu a Sara a graça de conceber, deu a Abraão um filho através de Sara. E agora Deus pedia Isaque de volta, o filho da promessa. Foi realmente uma grande provação para Abraão. Santo Agostinho, comentando este texto, nos diz o seguinte: Deus permite a provação, claro, mas quando Deus permite a provação, Ele permite a provação para nos instruir. O diabo, continua Santo Agostinho, nos prova, nos tenta para enganar. O Senhor não queria, então, enganar Abraão, Ele queria instruir Abraão. Qual é a grande instrução? O grande ensinamento que o Senhor queria dar a Abraão e, através de Abraão, a todos nós. Que nele, no Senhor, nós podemos confiar. O Senhor queria ensinar a Abraão aquilo que está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada à beira d'água corrente e sempre dá frutos ao seu tempo. Os padres da igreja, comentando este relato do sacrifício de Abraão, da provação de Abraão, dizia que Abraão confiava em Deus porque ele esperava a ressurreição de Isaque. Claro, Abraão pensava que o Deus que deu a Sara a graça de conceber, o Deus da vida, poderia muito bem dar a vida a seu filho Isaque depois da morte. Agora, mesmo que Abraão não tenha pensado isso, queridos irmãos e irmãs, Abraão, claro, confiava em Deus, sabia que Deus não iria desampará-lo, e nós sabemos muito bem que Deus não desamparou Abraão. Quando ele levantou a faca para sacrificar o seu filho, nós vemos isso no relato do sacrifício de Abraão, Deus providenciou, enviou um anjo para arrancar a faca da mão de Abraão e providenciou o animal para ser oferecido no lugar de Isaque. E ainda mais, Deus abençoou Abraão depois da sua provação, dizendo: porque foste obediente a mim, Abraão, eu multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e as areias da praia do mar. Não sei se vocês sabiam, mas os judeus veem nesta passagem do sacrifício de Abraão, da provação de Abraão, uma profecia com relação a todos os sacrifícios que iriam ser oferecidos lá no Templo de Jerusalém. Aliás, a tradição judaica identifica o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu não o seu filho, mas o animal que apareceu ali, que Deus enviou para ser sacrificado no lugar do seu filho. Os judeus veem nesse Monte Moriá, o monte do templo, lá em Jerusalém. Mas a tradição cristã viu no sacrifício de Abraão o sacrifício de Cristo, ou seja, o Pai do céu que ofereceu o seu filho em sacrifício por todos nós. E é isso que vai nos lembrar São Paulo, escrevendo aos Romanos, na segunda leitura que nós vamos escutar neste próximo domingo, segundo domingo da Quaresma. Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Aliás, isso é bom lembrar, o Senhor tinha pedido a Abraão que sacrificasse o seu filho, mas Abraão não sacrificou o seu filho porque ele providenciou o animal para o lugar do seu filho. Mas o próprio Deus, o Pai do céu, sacrificou o seu filho por nós. O que o Pai do céu pediu a Abraão e que Abraão não fez, ele fez por todos nós. Deu o seu filho por amor a mim e por amor a você. No Evangelho, nós vamos escutar neste próximo domingo, tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10,
nós vamos escutar o relato da transfiguração, que se deu no outro monte, não o Monte Moriá, o Monte da Transfiguração. E por que que Jesus se transfigurou diante dos seus apóstolos, diante de Pedro, Tiago e João? A tradição da igreja nos diz que Jesus se transfigurou diante desses 3 apóstolos para prepararem-nos a enfrentar a grande provação do sacrifício do Calvário, que foi realmente uma grande provação para os apóstolos. Então o Senhor queria mostrar a eles, se transfigurando, a palavra transfigurar-se, em grego, metamorfoses, significa mudar de forma. O Senhor queria mostrar a eles aquilo que viria depois da grande provação, que foi a sua morte no Monte Calvário. O Senhor queria ensiná-los, queridos irmãos e irmãs, que depois da desfiguração vem a transfiguração. E assim na nossa vida também. Às vezes nós ficamos desfigurados pelos problemas da vida, pela morte de um ente querido, pelas coisas que vão nos acontecendo, e de repente Deus se transfigura diante de nós. Isso pode, claro, acontecer nesta vida. Nós também passamos pela provação, transfiguração, e o Senhor pode nos consolar neste mundo, nesta vida. Mas o Senhor queria ensinar a igreja, ensinar aos seus apóstolos, que depois da grande provação deste mundo, porque nesta vida nós somos provados, vem a ressurreição. Vem para nós a grande bênção, maior que a bênção que Deus deu a Abraão depois da provação. Vem a bênção da vida eterna, da ressurreição dos nossos corpos. Seremos aquilo que Jesus é. Jesus ressuscitou para que nós também ressuscitemos. Então o Senhor queria ensinar aos seus apóstolos a confiarem nele, a confiarem no Pai durante a provação. É que nós também precisamos fazer. Não sei por qual sofrimento você está passando neste momento, confie em Deus. Deus nunca nos desampara, como não desamparou Abraão no momento da sua provação. Deus não nos desampara, Deus o Pai não nos desampara, como não nos desamparou seu Filho Jesus no momento da sua grande provação, que foi a morte da cruz. A transfiguração de Jesus nos lembra aquilo que Santa Teresinha ensinava nessa frase tão linda que ela deixou para nós: os espinhos dessa vida nos levam a olhar para além dele, a olhar para o Pai que nos ama, que nos espera na eternidade, a olhar para a eternidade. A morte e o sofrimento não é um fim. Estamos de passagem, estamos caminhando para algo maravilhoso, que é a ressurreição, que é a vida eterna. Então, que você possa continuar lendo esses textos deste próximo domingo, a se preparar para celebrar a Páscoa do Senhor daqui a alguns dias, algumas semanas, e que o Senhor possa encher a sua vida, o seu coração de esperança, sabendo que nós somos provados como Abraão, nós somos provados como nosso Senhor e como os apóstolos, mas no final é Deus que tem a última palavra e nós sabemos que Deus nunca vai nos desamparar. Deixo aqui a minha bênção, desejando para você uma boa caminhada para a Semana Santa e uma boa caminhada durante esse tempo quaresmal em direção à celebração da ressurreição de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fique com Deus e até a próxima semana, se Deus assim permitir.